Olá pessoal, bom dia, bom dia. Quanta coisa legal a gente tem hoje, hein? É impressionante a quantidade de informação que a gente traz, a quantidade de coisas que a gente tem para aprender. A gente está com todas as salas abertas. Agora você pode escolher qual sala você quer escutar. Tem muito conteúdo para quem está começando, para quem já vende bastante, para quem quer entender mais tecnologia. A gente tem muita coisa legal para a gente falar. Aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo. Uma das coisas interessantes que a gente está observando bastante nas nossas plataformas é que vem crescendo cada vez mais o número de empreendedores no Brasil. Os dados que a gente está trazendo aqui são dados de aberturas de microempresários individuais, a MEI. Boa parte de vocês começam, muitas vezes, com uma MEI. Um microempresário individual vai expandindo. Hoje, no Brasil, a gente vê que são quase 13 milhões, são 12 milhões e meio de microempresários, e a gente percebe que depois da pandemia, ali no segundo semestre de 2020, cresceu muito. E você percebe ali que são quase 2 milhões, um pouco menos, um pouco mais de 2 milhões de empresas sendo abertas no Brasil. E o que significa isso? São muitas oportunidades para muitos empreendedores. No Brasil, o Fred já falou um pouquinho, mas é só para a gente voltar e lembrar um pouquinho do que a gente está falando de oportunidade. A gente tem no Brasil hoje aproximadamente 5,7 milhões de varejistas. A grande maioria deles não são vendedores que vendem online. No Magazine Luiza a gente tem 90 mil. Se a gente pensar dos que vendem online, exclusivamente online, são perto de 100 mil. E a gente tem um universo de 5,7 milhões de sellers que vão poder utilizar a nossa plataforma. E aí a gente gostaria de convidar vocês, e a gente cada vez mais está ajudando a digitalizar o Brasil, trazendo esses quase 6 milhões de sellers, de varejistas, para vender dentro da nossa plataforma. Um ponto importante, a gente criou, durante a pandemia, a gente criou justamente o Parceiro Magalu. O Parceiro Magalu ele tem dois grandes focos. Ele tem o foco de buscar o autônomo, que naquele momento precisava de uma renda extra, e também as empresas que se fecharam e que estavam com seus estoques, mas estavam com as portas fechadas e eram exclusivamente online. Exclusivamente mundo físico. Com isso, a gente trouxe uma oportunidade, que foi o parceiro, justamente para ajudar a digitalizar o Brasil. Como que a gente utiliza o parceiro? Só para a gente dar um pouquinho de resultados aqui. Um resultado importante, a gente trouxe para parceiros divulgadores, que ajudam a você vender o produto, hoje são mais de 250 mil parceiros divulgadores. A gente adicionou quase 100 mil nesse período de pandemia, desde que a gente lançou o nosso programa em março de 2020 até hoje. E com relação às empresas, foram mais de 43 mil empresas que se digitalizaram utilizando a nossa ferramenta do Parceiro Magalu. O Parceiro Magalu é uma ferramenta muito simples. Para quem está começando, quer se digitalizar, o Parceiro Magalu traz para você uma forma muito fácil. Basicamente, você tem tudo que você precisa na palma da sua mão, toda a tecnologia que você necessita, você consegue cadastrar o produto, batendo foto do código de barra do produto, você entra com o produto na nossa plataforma. Num segundo botão, você emite a nota fiscal que você precisa emitir eletrônica não é necessariamente aquela do cupom fiscal que você emite na sua loja, mas a gente soluciona esse problema para você. E no terceiro, gera uma etiqueta para você poder fazer o transporte e enviar o seu produto para todo o Brasil. É realmente muito fácil, você consegue fazer isso de forma muito fácil. E os resultados que a gente observa são muito, muito, muito bons para quem começou. A gente tem aqui vários casos, o Rafael é um exemplo de quem começou utilizando o nosso parceiro, a gente tem o Jairo também, que está aqui com a gente para contar um pouquinho dessas experiências, mas o resultado é muito bom. Uma das coisas, então, que a gente quer trazer, a gente gosta de contar a história, mas é muito mais interessante, muito mais fácil de vocês visualizarem quando a gente tem isso contado por quem viveu isso e passou por essa experiência. Então a gente vai trazer o primeiro case, que é o case da Margot, para contar um pouquinho sobre a experiência de como foi o parceiro. Eu sou a Margot, da Off Home Decor. Estou desde 2010 fazendo roupa de casa com identidade. Entramos para Magalu
no finalzinho de 2019, foi bem rápido e eu consegui começar a vender já no comecinho de 2020. Desde lá, a gente não parou de vender mais e estamos aí crescendo, aprendendo e sonhando junto com a Magalu, que é conquistar o Brasil. Tá vendo aqui em cima, ó, o meu mapa do Brasil? Com a Magalu, a gente já entregou em 15 estados as nossas roupas de casa. Eu entrei para o e-commerce em 2016 e foi bem devagarzinho, a coisa ia acontecendo bem lentamente. Em 2019, que foi quando tudo começou a acelerar, a gente teve que investir, começar a aprender, a aprimorar, e foi quando a gente entrou para o marketplace do Magalu. E aí sim deu aquele boom, aquela acelerada. Estar com a Magalu é nadar no mar com um gigante, né? Não tem como você não aprender, não tem como você não crescer com eles. A gente tem, com certeza, aumentado o faturamento. Em 15 estados a gente conseguiu já chegar no Brasil. Estamos também com a campanha de frete grátis, que eu não conseguiria jamais sozinha, só com o apoio mesmo desse gigante que é a Magalu. Permite que eu sonhe realmente um dia ser realmente grande e dar oportunidade para outras pessoas virem trabalhar comigo e sonhar junto comigo esse sonho. Muito bom, Margot. Muito bom escutar a experiência. Mas a gente está convidando vocês a voar com a gente utilizando a nossa plataforma. O que é uma coisa importante? Para quem está começando, a gente está criando todo um ecossistema que te ajuda em tudo que você precisa para você vender cada vez mais. Esse conceito a gente chama um conceito de plataforma. O que significa ser uma plataforma? A plataforma cria efeitos que são conhecidos como efeitos de rede. O que é um efeito de rede? Para quem é mais antigo e como eu, vai lembrar do efeito Tostines. Tostines, para quem não conhece, era um biscoito, uma bolacha, que a propaganda dele era sempre assim. Ela vende mais porque é fresquinha, ou ela é fresquinha porque vende mais? Esse é o efeito de rede. Quando você tem uma coisa que é mais fresquinha, ela vende mais, ela é mais fresquinha. Como a gente traduz isso para o nosso marketplace? Para o nosso marketplace, a gente tem, quanto mais parceiros, mais produtos. Mais produtos, melhores condições para os nossos clientes, porque ele vai encontrar todos os produtos espalhados pelo Brasil. Mais produtos, mais clientes, mais vendas. Quanto mais vendas, mais parceiros querendo vender junto com a gente. E isso vai transformando esse efeito de rede. O que o Magazine faz? O Magazine acrescenta vários outros componentes para poder fazer isso ficar cada vez melhor. Um exemplo que o Fred falou já bastante, a gente vai falar muito ao longo do dia, é o que a gente chama de Magalu ao seu serviço, que é uma das turbinas do nosso avião. O que é o Magalu ao seu serviço? Quanto mais vendas, mais produtos a gente envia. Quanto mais produto, mais escala para a nossa malha. Quanto mais escala para a nossa malha, melhor a gente consegue utilizar os nossos caminhões, a rede, a loja e tudo que a gente tem. Quanto mais a gente consegue utilizar, mais barato fica o frete. Mais barato fica o frete, mais vende e outra engrenagem emendando nessa engrenagem. E a gente colocou aqui 3 exemplos de coisas que te ajudam a vender cada vez mais. Uma delas é marketing. A outra é Magalu ao seu serviço, que é esse efeito de plataforma. E o terceiro, tudo que a gente está fazendo de fintech, que são os nossos serviços financeiros. Então, com relação a marketing, para a gente abrir um pouquinho de detalhes. O que a gente faz em marketing? A gente faz coisas associadas ao nosso super aplicativo. Todos os seus produtos estão disponíveis para os nossos mais de 30 milhões que utilizam os nossos aplicativos. Redes sociais, loja física, parceiro divulgador, que é o parceiro Magalu, que é o autônomo que te ajuda a vender, cliente ouro e também campanhas promocionais. Para dar um pouquinho de cor e exemplos no que a gente está falando, a gente traz, por exemplo, um exemplo do parceiro Magalu. O que é o parceiro Magalu divulgador? Os produtos que vocês oferecem nas nossas plataformas estão disponíveis para mais de 250 mil pessoas venderem esses produtos, utilizando as suas redes. Ele pega o seu produto, disponibiliza esse produto para a rede dele e automaticamente você está vendendo em muitas outras formas. É no grupo de WhatsApp, é várias outras formas que você consegue divulgar o seu produto. Então, você tem 250 mil pessoas ajudando a você a vender o seu produto. Que outra oportunidade você tem quando você está no Magalu? Loja física. O que a gente tem na loja física? A gente tem mais de 13 mil vendedores, mais de 20 mil colaboradores ajudando você a vender os seus produtos.
conteúdo na rede social. O Fabrício vai falar bastante sobre isso, então vou deixar o Fabrício dar bastante detalhe de como a loja, hoje, a loja do Magazine Luiza ajuda você a vender cada vez mais. Com venda, com postagem, com tudo que é possível ser feito, utilizando a nossa infraestrutura, a nossa loja, para que você venda cada vez mais. E também campanhas promocionais. A gente tem vários exemplos de campanhas promocionais. A gente tem a Black Friday, que a gente fez o show das Blacks. A gente tem a liquidação fantástica em janeiro. Nesse exato momento, o nosso aplicativo está com as cores do Black App. Se vocês entrarem agora, os produtos estão sendo vendidos utilizando essa promoção. Então, são várias dessas promoções que a gente faz ao longo do período para você poder vender cada vez mais. Outra coisa, Magalu a seu serviço. Aqui, o nosso objetivo é ser cada vez mais rápido no frete, com frete mais barato, que é o hashtag frete grátis, e com melhor nível de serviço. Acho que aqui a gente combina as três coisas do que a Luísa falou. A gente tem que ser rápido, porque não adianta você demorar muito, você perde muito conversão. Barato, preferencialmente gratuito. Os clientes gostam de frete gratuito e com nível de serviço. Não adianta você prometer que vai entregar o produto em 2 dias e depois entregar ele em um período maior. Então, você consegue fazer isso e a gente tem o Magalu, seu serviço, te ajudando. Hoje, a gente tem mais de 1 milhão de metros quadrados disponíveis. São quase 1.400 lojas, 185 hubs, mais CDs. Tudo isso para que você venda cada vez mais. Mais um ponto importante, né, com relação também ao Magalu seu serviço, o Magalu Entregas, a gente tem a melhor solução logística para você vender cada vez mais. A gente tem a malha Luiza, que a gente faz para você utilizar para vender. A gente tem entrega local e correio, se você precisar em algum momento que a gente não consiga atender a sua necessidade. A gente tem hoje uma palestra também, detalhando bastante sobre isso, na outra sala, que vai contar tudo o que a gente está fazendo com relação a nossa parte de logística para que você venda cada vez mais. Terceiro ponto é o ponto que a gente chama internamente fintech, que são serviços financeiros. Serviços financeiros para que você venda online de forma segura. Tem todas as partes de parcelamentos, antecipação. A gente também tem empréstimo. A gente, como o Fred falou, a gente está estruturando um fundo para poder emprestar dinheiro para que você consiga ter combustível para vender cada vez mais. Nós temos também uma palestra dedicada sobre fintech. A gente está lançando as nossas maquininhas do Magalu Pay para que vocês possam vender cada vez mais, não só online, também no mundo físico, e as coisas começando a se integrar. Uma delas tem uma integração completa entre o seu negócio físico e o parceiro Magalu. É uma solução muito completa, bem interessante para quem precisa ajudar também com relação às vendas. Bom, e o que a gente precisa para poder fazer tudo isso acontecer? Eu acho que é um ponto importante aqui, a gente precisa poder voar com o Magalu. Então, eu queria aproveitar aqui o momento e falar algumas coisas que são importantes. Para quem está começando hoje no Magazine Luiza, quem está nos primeiros meses e que está começando, a gente criou um sistema que a gente está chamando de menu degustação. O que é o menu degustação? O menu degustação significa, para quem está começando com o Magazine Luiza, poder oferecer os produtos de forma a você já começar a vender cada vez mais. Então, o primeiro desafio que a gente lança é, se você colocar mais do que 10 produtos com a gente disponibiliza para você 12% de desconto para todos os pagamentos à vista feito com o Magalu Pay. Então, primeiro benefício. O segundo benefício, se você aderir o nosso sistema de antecipado, que é o modelo de que você paga e recebe o dinheiro de forma antecipada, a gente abre também 5% de desconto à vista em todos os seus produtos, subsidiado pelo Magalu. E o terceiro, você aderindo ao Magalu Entregas, você entra no pacote de frete grátis nos primeiros 2 meses. A gente está lançando a política de frete grátis, você vai ter o detalhe de como funciona, mas quem está começando nos primeiros 2 meses, você tem o frete grátis subsidiado totalmente pelo Magazine Luiza, totalmente gratuito para você, totalmente gratuito para o seu cliente. Então, a gente está lançando esse menu degustação para quem está começando com a gente a vender utilizando a nossa plataforma. Mais um ponto importante, e já respondendo uma pergunta anterior, que foi a pergunta do Paulinho e do Lucas, a gente também está lançando hoje o nosso programa que a gente está chamando de Acelera com Magalu. Esse programa ele tem 3 grandes
vertentes, digamos assim. Uma focada em integradores, plataformas, hubs, que utilizam a conexão com a gente para a gente conseguir cada vez mais utilizar essa integração. Segundo, desenvolvedores que começam a utilizar soluções para poder vender para os nossos parceiros. E o terceiro, acho que é onde exatamente encaixa o Paulinho e o Lucas, que é toda a comunidade que presta serviços para os sellers. Pode ser ela na forma de consultoria, na forma de eu tenho um serviço, eu tenho a impressão, eu tenho uma solução de impressão para quem utiliza as impressoras térmicas. Então, a gente também tem, por favor, procure a nossa equipe. A gente está lançando hoje Acelera com Magalu. A gente faz uma parceria, consegue divulgar o produto de vocês para a base de sellers que precisam utilizar essa ferramenta. E, com isso, a gente consegue também fazer o nosso desenvolvimento. E aí, aqui fica o desafio de o que eu preciso para poder voar com o Magalu. Como que eu opero essa espaçonave? O que eu preciso saber para poder vender cada vez mais e cada vez melhor? Conhecimento, capacitação. Eu acho que assim, uma das coisas extremamente importantes é você começar a cada vez mais aprender daquilo que você está fazendo. Se digitalizar não é difícil, não é uma tarefa extremamente complicada, mas é diferente, eventualmente, de quem estava trabalhando no varejo digital, no varejo físico, perdão. A gente vê pessoas que têm 20, 30 anos de varejo, mas que nunca venderam online. E, com isso, ela precisa se capacitar. O mínimo para começar a entender como funciona esse mundo digital. Para isso, uma das aquisições que a gente fez foi a Conschool. A Conschool é uma empresa que nos ajuda a capacitar os nossos sellers a vender cada vez mais e melhor. E a Conschool, a gente vai agora então aproveitar esse momento e chamar o Maurício Salvador para que ele ajude a gente a entender como que a gente pode utilizar a Conschool, o que a gente tem de ferramenta para poder capacitar os nossos parceiros cada vez mais. Maurício. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Maurício. Tudo bom? Beleza. A gente queria você aqui. O Maurício é o fundador da Conschool. Ele queria convidar ele para falar um pouquinho de o que a Conschool pode oferecer para os nossos parceiros, para que eles se capacitem, ganhem conhecimento para operar cada vez mais nesse mundo de comércio eletrônico, que para muita gente é uma novidade. Ele precisa entender como funciona isso. Por favor, Maurício, conta um pouquinho as habilidades que a gente necessita. Legal. Bom, a Conschool, ela é uma escola especializada em e-commerce. A escola tem 12 anos de história, já formou mais de 90 mil profissionais para a área de e-commerce. E, como você falou, foi adquirida pelo Grupo Magalu no final do ano passado. E a gente veio com essa missão de empoderar os sellers, empoderar os parceiros, né, que vendem no Marketplace Magalu, dando conhecimento em várias habilidades diferentes que são necessárias para aplicação, né, no e-commerce, do empreendedor de e-commerce. A gente sabe, né, como você falou, a capacitação ela é importante porque ela traz atalhos, ela faz a gente ganhar tempo. Então, muitas coisas a gente vai aprendendo, né, na base do acerto e do erro, que às vezes um curso de 1 hora, de 2 horas, faz com que a gente ganhe meses, né, que a gente avance meses, né, em termos de ganho de escala, performance, né, evitando aqueles errinhos mais comuns. Então, eu trouxe aqui, né, dentro de vamos dizer, dentro de várias habilidades necessárias para o empreendedor de e-commerce, eu trouxe as que eu considero principais, né, para o comércio eletrônico. Então, se a gente pegar essas habilidades, por exemplo, que são as básicas do varejo em si, né, porque o e-commerce, né, o comércio eletrônico, ele nada mais é do que o bom e velho comércio, só que feito num canal eletrônico, no caso a internet. Então, comprar é uma habilidade importante para o profissional, né, porque ele tem que comprar bem, ele tem que saber conhecer bons fornecedores, né, produtos de qualidade, para ele poder, né, ter aí uma melhor margem. E, com isso, ele precisa também saber vender, né? Porque o profissional de comércio eletrônico ele é um bom vendedor.
né? Então ele tem que ter, ele tem que saber as tendências, o que está, né, aquela velha história que a gente brinca, quando começa a chover, primeiro, né, um bom vendedor aparece logo com uma bolsinha de guarda-chuva para vender na porta do metrô. Ele está ligado nas tendências, né? Então isso é muito importante, é uma habilidade, né, que a gente considera. Então, se você juntar compro bem, estou ligado nas tendências e vendo bem, né, tem uma boa margem nessa transação, né, eu já estou com meio caminho andado. E, né, como o Leandro mesmo comentou, muitos de vocês já têm uma boa experiência aqui no varejo físico e estão migrando para o digital. Então, tem algumas particularidades nesse comprar e nesse vender que são importantes vocês conhecerem e que são justamente isso que a gente traz para vocês aqui na ComSchool. A parte de finanças, né, de gestão de caixa, de fluxo financeiro, né, tem estudos feitos pelo Sebrae de que mais de 70% das empresas fecham as portas, né, no final, antes de completar 2 anos, por problemas de fluxo de caixa. Então, a gente precisa conhecer aquele basicão, né, de finanças, né, não é, né, ser um especialista, né, um expert em matemática financeira, não, mas tem aquele básico que a gente precisa, né, saber para poder gerenciar bem a empresa, e isso a gente também ensina na ComSchool. A parte de pagamentos também, de parcelamento, de recebimento à vista das ofertas, né, o que eu vou colocar em promoção, o que eu não vou. Então, tudo isso são habilidades necessárias dentro da performance comercial, que a gente ensina aqui na ComSchool. E do lado do digital, as estratégias de conversão, né? Então, eu sempre digo que o e-commerce, ele não tem um vendedor, não é igual a loja que você tem um vendedor que ele vai te sugerir uma camisa para combinar com aquela calça, ou que ele vai te explicar que aquela geladeira ela tem um descongelamento automático, não tem nada disso. No e-commerce, é o produto que fala por si. Então, você conhecer boas técnicas de fotografia, tirar fotos de detalhes de produto, de ângulos diferentes, você saber otimizar os textos que você faz na descrição do produto, para o seu produto aparecer melhor posicionado nas buscas que são feitas dentro do próprio marketplace do Magalu e também no Google, né? Você ajuda também esse produto a aparecer nas buscas feitas no Google. Isso também são habilidades importantes, muito, muito importantes para você ter mais conversão nas suas vendas. A parte de redes sociais, claro, redes sociais, né, o brasileiro o Brasil é o país no mundo onde a população mais tempo fica conectada nas redes sociais. Então, a gente tem que usar esse poder a nosso favor, né, usar as redes sociais para divulgar os nossos produtos, para empoderar, né, o nosso marketing, sem ter grandes custos com isso. E a parte de logística e atendimento. Não adianta a gente fazer tudo isso, comprar bem, vender bem, fazer rede social, buscador, tirar fotos bonitas, e aí, né, se tiver um probleminha no produto, ou chegar atrasado, ou o cliente reclamar, a gente tem que ser rápido no atendimento. Então, tudo isso a gente ensina na ComSchool. Excelência no atendimento, excelência logística, divulgação nas redes sociais, né? Então, eu convido todos vocês, a ComSchool, ela tem uma unidade específica para o vendedor Magalu, para o parceiro Magalu, chamada Unimagalu. Então, se vocês acessarem unimagalu.com.br, vocês vão ter cursos de tudo isso que eu falei para vocês aqui, gratuitos, né? Se vocês vendem, né, são vendedores aprovados no Marketplace Magalu, vocês vão ter cursos gratuitos no unimagalu.com.br. Muito bom, Acho Maurício. que é isso, Leandro. Esqueci alguma coisa? Não, era isso. Acho que é um ponto importante aqui a gente tem todos esses cursos gratuitos para quem é parceiro do Magalu, que vende aqui com a gente, que é no unimagalu.com.br. A gente tem uma sala agora acontecendo justamente fazendo alguns desses treinamentos, então tem dicas de como fazer fotografia, várias dicas interessantes, que é a Unimagalu. A gente depois vai disponibilizar conteúdos para que esses conteúdos vão ficar disponíveis também para você conseguir fazer isso depois, porque tem muita informação paralela acontecendo para você não perder nada. Então, assim, Unimagalu é uma forma de você aprender sobre e-commerce de forma mão na massa. Você vai lá, faz, vê como que funciona, aprende. O que você precisa, a parte que você precisa, super mão na massa. Acho que é um ponto importante que eu costumava brincar, Maurício, toda vez que eu falava com a minha mãe, quando eu era pequeno, também minha mãe falava assim, entre estudar e não estudar é sempre melhor. Quando você aprende uma habilidade nova, é sempre melhor. Você vai aprender, isso vai ser útil para você, isso vai te ajudar a vender cada vez melhor e aprender uma habilidade nova.
E o mundo muda muito rápido. Acho que nesse mundo de e-commerce, de internet, a informação de 6 meses atrás já estão defasadas, então você tem que estar nesse constante aprendizado. Não é fiz uma vez e nunca mais eu volto, você faz uma vez e volta o tempo todo. Era isso, a gente queria trazer o Maurício para poder contar para a gente. E por último, encerrando, a gente já está indo para o final da minha apresentação, eu queria trazer mais um case de parceiro que começou a vender com a gente, que é para poder contar para a gente, em primeira mão, em primeira pessoa, como é vender utilizando a ferramenta do parceiro. Por favor, o próximo case. Eu vim para São Paulo em 1993. A minha irmã estava gestante e a minha mãe pediu que eu viesse ficar com ela. Ela trabalhava, né, no viaduto Santa Efigênia como vendedora ambulante, camelô. Trabalhei uma época com ela. Nessa daí eu conheci meu esposo, que também trabalhava lá, só que ele vendia ferramentas e ela eletrônica. E aí a prefeitura removeu os camelô, tirou o pessoal da rua. E aí eu tive a ideia, abri uma sala comercial. Ele panfletava e eu ficava na sala atendendo os clientes. E assim a gente foi crescendo o nosso estoque. Então, em janeiro desse ano, né, a gente fez o estoque, a gente comprou de fornecedor como de costume todo ano. E aí veio a pandemia, fechei a loja, fiquei devendo para os fornecedores. E aí me veio aquela preocupação, né? Porque assim, dívida, conta, eu sou uma pessoa muito correta, fornecedores em primeiro lugar. E aí foi onde a minha funcionária comentou comigo sobre o parceiro Magalu. A gente começou a cadastrar os produtos. No dia seguinte, comecei a vender e as minhas vendas, elas dobraram. Consegui pagar as minhas dívidas, paguei as funcionárias. E assim, hoje vendo para o Brasil inteiro, né? A entrega, eles virem até a loja, né? A gente não tem nenhum tipo de trabalho muito pontual. Eu não me imagino trabalhando mais sem o parceiro Magalu.